E eu não vou me demorar, a gente vai estar no Senhor Salvador Jesus Cristo, está escrito no capítulo 10, a partir do versículo 46, segundo o evangelista Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seu discípulo, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, nesta noite, mais uma vez, nós temos a oportunidade de estar trazendo a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Nós temos a oportunidade de estar falando do amor de Jesus. E nós vemos que nos dias de hoje, nós estamos vivendo, o mundo está vivendo um caos, né? Nós estamos vivendo na época da pandemia, do Covid-19, já ceifou muitas vidas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E estamos vendo aí que já estão conseguindo trazer uma vacina para estar vacinando a humanidade. Ou melhor, alguns laboratórios do mundo já estão trazendo essa vacina, né? A Rússia, até o mesmo Brasil tem um laboratório que está criando uma vacina. Porém, meus amados e queridos irmãos, na época de Jesus também havia muitas dificuldades. Havia muitas doenças que não tinham cura. E havia também pessoas que mendigavam, buscando até mesmo se encontrar uma cura, ou tentando até mesmo buscar uma cura para a sua vida. E no texto que nós lemos nesta noite, nós encontramos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, nós encontramos um texto de um cego chamado Bartimeu. E a história diz que Jesus, quando passava por ali, por Jericó, ou saía de Jericó, porque havia duas Jericó, havia a Jericó nova e a Jericó velha. Ou seja, ele entrou em uma e estava saindo de outra. Então, Jesus passando por ali com seus discípulos, também uma grande multidão o seguia. E quem estava ali à porta do caminho? Bartimeu, filho de Timeu, um cego que procurava ter sua visão, procurava ver as coisas como ela era. E ele ouviu falar de Jesus. Nós vemos aqui nesse texto, muitas das vezes você já viu se pregando em cima desse texto, falando aqui de bênção, né? Mas eu tenho 3 bênçãos encontradas nesse texto para falar para você que ouve nesta noite. Então você que está ouvindo aí o som dessa caixa, você que está em casa, essa palavra que Deus tem aqui nesta noite é para você, é para a sua vida. E Deus tem te falado que aqui no encontro do cego Bartimeu com Jesus, ele recebeu 3 bênçãos. E essas bênçãos, Jesus está querendo te dar também. A primeira bênção que o cego recebeu foi a bênção na hora da saúde, já bem conhecida. Jesus muitas das vezes passou pelos caminhos ali das cidades da Judéia, pelas cidades ali de Samaria, pelo Israel no seu todo, e encontrou muitas mulheres e muitos homens enfermos, e ele curou através do seu toque, através do seu amor, ele curou muitas pessoas. Aleijados andaram, cegos voltaram à vista, leprosos foram curados da doença da pele,
pelo apenas o toque de Jesus, é a mesma até pela uma palavra de Jesus. Homens foram libertos dos demônios, aqueles que estavam endemoniados foram libertos por uma palavra de Jesus. E nesta noite nós encontramos aqui a primeira bênção que o Timeu, ou melhor dizendo, Batimeu recebeu, foi a bênção da saúde. Ele conseguiu agora ver. Ele conseguiu agora enxergar, porque ele encontrou Jesus. E quando alguém encontra Jesus, alguma coisa na sua vida vai mudar. Alguma coisa na sua vida vai ser transformada. No caso do cego Batimeu, ele encontrou primeiramente a bênção da sua visão. Ele começou a enxergar. A primeira bênção que ele recebeu foi a bênção da saúde. E eu quero falar nesta noite para você que ouve a voz desse som. Jesus quer te dar saúde. Jesus quer te dar saúde. Jesus quer te transformar. Mas primeiramente ele vai tocar em você, na sua alma, para que você seja restaurado. Jesus, quando ele andava ali pela terra da Judéia, por Israel, ele encontrou, numa certa feita, um leproso. E esse leproso pediu para ser curado. E Jesus tocou na lepra do leproso, tocou no leproso, o leproso voltou, foi restaurado a sua pele. Jesus também curou, ou melhor dizendo, trouxe de volta à vida o filho da viúva. Jesus trouxe de volta à vida a Lázaro. Jesus, ele dá vida para o ser humano. E mané, Jesus, ele quer transformar a vida do homem e da mulher. Basta que a mulher e o homem dêem um passo para Jesus. Aí você pode dizer, amados e queridos irmãos, eu quero Jesus, mas eu não consigo, eu não tenho força de deixar de eu ser crente, de eu andar de acordo com a vontade dele. Mas eu quero falar para você, a primeira coisa que você deve fazer é dar um passo para Cristo. Talvez você está aí até doente, precisando assim de saúde, e Deus pode tocar o teu coração, pode tocar o teu corpo, e pode restaurar a tua saúde. Porém, primeiramente você tem que confessar esse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, como fez aqui com o cego Batimeu, ele restaurou a sua saúde. E Jesus, nesta noite, ele quer restaurar a saúde de pessoas aqui. Jesus quer restaurar a saúde de pessoas desse bairro. Jesus quer tocar no corpo dessas pessoas e restaurar a saúde. Porque Jesus veio para libertar, para salvar e para levar para o céu. E nesta noite, Jesus está deixando a sua igreja, a fonte de unção, aqui na porta da casa da irmã Alice, do irmão Aquino, para trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma. E a mensagem que transforma é essa: pregar o reino de Deus. A mensagem que transforma é essa: anunciar que Cristo é o Salvador da sua vida. E nós vemos aqui que Jesus agora, ele dá a primeira bênção para Batimeu, a bênção da saúde. Também eu encontro aqui, meus amados e queridos irmãos, uma segunda bênção, a bênção financeira. Aí você diz, pastor, como assim bênção financeira? A bênção financeira, meus amados e queridos irmãos, por quê? Porque esse mendigo aqui chamado Bartimeu, o que comer, a pessoa que as suas finanças eram poucas, a pessoa que ela andava, vivia para mendigar, para pedir o pão a outra pessoa. Então, meus amados e queridos irmãos, nós vemos nesta hora, meu Deus, que Jesus, ele tocou e no cego Batimeu recuperou a vista, missionário Elquiane. E depois, ele toca agora na vida material ou na vida financeira de Batimeu. Porque Batimeu, a partir do momento que ele recupera a sua vista e ele joga a capa fora, isso está dizendo para o ser humano, para aqueles que estavam ali, que ele agora ele teria saúde, ele conseguiria ver e agora ele ia trabalhar para manter a sua família, para se manter. Ou seja, ele não precisaria mais pedir esmola. Ele não precisaria mais pedir esmola, porque agora ele recuperou a sua saúde e ao mesmo tempo ele vai recuperar o quê? A sua vida financeira. Porque agora ele vai trabalhar, porque agora ele vai buscar o sustento com suas próprias mãos, com o suor do seu rosto. Então Jesus agora ele trouxe para aquele homem, para Bartimeu, a bênção, irmãneia, da saúde. Também trouxe a bênção, irmãneia, financeira. Porque ele se libertou, agora ele conseguiu ver, ele conseguiu alcançar a sua vista.
Ele conseguiu recuperar a sua visão. E agora ele jogou fora aquela capa que simbolizava o mendigo, simbolizava a pobreza. E agora ele está restaurado a sua saúde. O que é que ele vai fazer? Ele vai trabalhar. E na medida que o homem trabalha, irmão, aqui você sabe disso, o homem consegue sustentar-se a si mesmo. Ele não precisa mais mendigar. Ele não precisa mais pedir esmola. Você está nas portas dos templos, você está à beira do caminho para pedir esmola. Porque agora ele tem, irmã Alice, força física para ele trabalhar. E nós vemos agora nesse texto também, irmã Alice, nós vemos a terceira bênção e a mais importante. No último versículo, nós vamos estar lendo aqui, eu vou mostrar para vocês. O último versículo diz assim, o versículo aqui do texto. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. A terceira e mais importante bênção, irmão Aquino, que ele recebeu ali, foi a bênção da alma, a bênção espiritual, a salvação da sua vida. A bênção da salvação. Porque a salvação, ela é uma bênção. Aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebem essa bênção. A salvação. Talvez você até me questione, pastor, que salvação você fala? A salvação, meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus que eu falo nesta noite, é a salvação de você não viver, não morrer sem Cristo. Porque se você morrer sem Cristo, você não vai ir para o seio de Abraão, não vai ter encontro com o Pai. Mas quando você morre com Cristo, você tem encontro com o Pai. E nós temos a esperança, a igreja do Senhor, de um dia Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, levar para o céu. Nós ainda aqui vamos ser transformados e levados junto para o céu. Através da nossa fé, através que nós acreditamos, através que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Então a bênção mais importante que Bartimeu recebeu aqui foi a bênção da salvação. Porque a salvação é a mais importante bênção que o homem pode ter. Por quê, irmão pastor? Por que você está falando isso? Porque quando o homem estava lá no jardim do Éden, Jesus falou assim, Deus falou assim para Adão e Eva, de todos os frutos que tem no jardim do conhecimento aqui, de todos os frutos que tem no jardim do Éden, vocês podem comer. Porém, o fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer. Aí você me pergunta, pastor, só porque ele comeu aquele fruto? Que gosto teria aquele fruto? Que sabor teria aquele fruto que eles comeram? Seria o sabor que fez eles pecarem? Não, meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. O que fez ele pecar contra Deus foi a desobediência. Eles deram porta para a desobediência entrar na terra, para o pecado entrar na terra. E quando o pecado entra na terra, agora Deus planeja ainda lá. Diz que do ventre de uma mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, que é Jesus, que veio e morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Para nos dar agora força, né, irmão Aquino? Para continuar caminhando aqui com fé em Jesus no caminho certo. Porque o mundo oferece muitas coisas por aí. O mundo oferece muitas coisas para a pessoa ficar distraída e não se chegar a Deus. Não se chegar a Deus. Rebeca, Jesus é a solução da humanidade. Jesus é o que vai trazer paz à humanidade. E nesta noite nós lemos aqui o texto e vimos. Nós vimos aqui nesta noite que Bartimeu clamou em voz alta. E quanto mais, irmãos Aquino, os homens, os discípulos, aquela multidão falavam para ele se calar, mais ele gritava. Muitas das vezes, irmã Alice, o homem ou a mulher tem que clamar a Deus com força e com fé para resolver uma causa. Às vezes você está desanimado, você não tem força, mas você não pode desistir de orar a Deus, de buscar a Deus, de pedir a Deus solução para a sua vida. Você não pode desistir, porque Jesus é o único que transforma a vida. Muitas das vezes nós passamos por dificuldade. No ano de 2004, eu passei por uma dificuldade tão grande. Eu estava com
com um problema aqui no meu nariz, que criou uma carne, Marisa. E eu fui para a Teresina, minha mãe que está aqui, ela me levou para a Teresina e lá eu fui recuperado. Graças a Deus, Deus colocou a mão na mão dos médicos e eu fui recuperado. Foi tirada aquela carne que estava me matando, sangrava muito meu nariz. E eu fui restaurado. Por quê? Porque tudo é propósito de Deus. Deus, quando Ele faz isso na vida de um homem, é porque Ele tem um propósito na vida dele. E Deus, nesta noite, Ele tem um propósito para a tua vida. Você que está ouvindo aí na sua casa. Você que está ouvindo, talvez você está aí dentro do mato ouvindo essa palavra. É com você mesmo que Jesus está falando. Ele tem uma solução para a tua vida. Ele tem uma solução para a tua vida. Jesus está falando contigo. Talvez você está aí triste dentro desse mato. Talvez você está aí triste dentro aí, pensando até mesmo que não tem força para sair da vida que leva. Mas Jesus, Ele é a solução da tua vida. Jesus, Ele pode te transformar e Ele pode te dar as mesmas bênçãos que Ele deu para o cego Bartimeu. A bênção da saúde, a bênção financeira e a bênção espiritual. E Jesus nesta noite Ele fala: venha para mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. E nesta noite eu falo para você: Jesus te ama. Jesus te ama de uma tal maneira que Ele se entregou a si mesmo para te dar vida e vida com abundância. Jesus te ama de uma tal maneira que Ele está trazendo a igreja para perto de ti. Porque essa igreja não está sem propósito aqui nesse bairro. Essa igreja está com o propósito de salvar a tua vida, porque Jesus colocou a igreja para pregar o Evangelho, para que o Evangelho toque o teu coração e para que você se chegue a Deus e seja salvo por Ele. Jesus fala contigo. É com você mesmo que Jesus está falando. E nesta noite, eu vou parar aqui, mas eu quero te dizer: 3 bênçãos Jesus tem para ti. A bênção da saúde, a bênção financeira e a bênção espiritual. Essas são as bênçãos que o cego Bartimeu recebeu. E nesta noite eu te convido a dar um passo para Jesus. Venha, dá um passo para Jesus nesta noite. Se chegue a Ele e nós estaremos orando por você. Jesus te chama. Venha receber a oração da salvação. Venha receber a oração da fé. E o seu nome seja escrito no livro da vida. Porque o mundo está um caos e Jesus está pregando a sua palavra através da igreja. A igreja está pregando a palavra de Jesus para você. E nesta noite eu te convido para você vir à frente e receber a oração da fé.